sabia que a gente passa, em média, 3 horas do nosso dia rolando o feed ali das redes sociais? 3 horas em média no celular, não necessariamente nas redes sociais, mas é onde o pessoal passa mais tempo, principalmente nós brasileiros. Nós somos um dos países que mais mexe nas redes sociais no mundo. Já parou para pensar? E aí a gente chega no assunto dos livros, que faz quanto tempo que você não lê um livro? Ou às vezes você até lê, mas não com tanta frequência igual você pega o celular para ficar vendo aquele monte de vídeo. E aí eu trago uma reflexão. Será que a gente está consumindo conteúdo da forma certa? Então no vídeo de hoje eu vou trazer para você 6 livros que são essenciais para você ser uma social media indispensável. O primeiro que eu quero trazer aqui para você é um sobre criatividade, que é esse aqui, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ele fala muito sobre criatividade e a Elizabeth, ela traz a maneira dela de pensar sobre criatividade. Aonde estão as ideias? Como surgem as ideias? Da onde vem isso? Que lugar que vem isso? Então ela traz isso e ela fala sobre a vida criativa sem medo. Porque às vezes a gente até tem uma ideia legal, só que aí a gente pensa, será que alguém já fez isso? Ou se não, e se alguém roubar essa ideia de mim? Então ela fala sobre a vida criativa sem medo. Eu achei esse livro muito legal, ele é bem fluido de ler, ele não é aquela coisa cansativa e também não é muito grande, ele é um livro que tem 186 páginas e assim, o meu ele até... Gente, ó, eu sou o tipo de pessoa que se me interessa o livro, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, quer ver? Ó, eu anoto, coloco post-it, sabe? Então, se eu sei que vai trazer alguma coisa, eu até passo para outro lugar, pego essas coisas que eu anotei, passo para outro lugar, porque assim, ele foi um que ele fala muito e despertou muito minha criatividade. E eu entendi o que traz criatividade para mim. E aí, por exemplo, uma das coisas que ela fala aqui é você viver criativamente. E como que você faz isso? E no livro ela fala, né, sobre coisas da sua rotina para você desenvolver sua criatividade. Eu ouço muito das social medias falar assim, tô com um bloqueio criativo. E às vezes você não sabe por que você não tem outras ideias, por que você não tem novas ideias, né? Então é muito legal você desenvolver a sua vida e ter uma vida criativa. Então esse é o primeiro livro que eu trago para vocês. Lembrando que eu vou deixar um link com cada livro aqui para você poder encontrar e se você quiser comprar. Tem gente que gosta de ler no Kindle, tem gente que gosta do livro físico. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de livro físico. Eu gosto de cheiro de livro. Sabe aquele cheirinho do livro? Ele tem um cheirinho, as folhas têm um cheiro, então eu gosto muito do livro físico. Mas tem gente que gosta do Kindle, né? Então tem livros que nem tem mais assim fisicamente, né? Mas tem no Kindle disponível. Então, mas eu sempre vou deixar o link aqui de todos que eu indicar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. O próximo livro que eu vou trazer aqui é o Roube como um Artista. Vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe falando de criatividade. O autor traz nesse livro como você usar referências para poder despertar sua criatividade e você nunca ficar sem ideias para você poder fazer seus posts ou pensar em estratégias de conteúdo. Aqui ele também fala sobre como desbloquear sua criatividade. Então assim, não que ela seja uma coisa que você senta ali, eu vou sentar, eu vou fazer minha estratégia de conteúdo e agora tem que baixar a criatividade de mim para eu poder desenvolver minha estratégia de conteúdo, fazer meus posts ou até desenvolver portfólio e aí tem que vir na hora que você sentou para trabalhar a sua criatividade. Não, ela faz parte da sua rotina e ele dá várias técnicas nesse livro de como que ela faz parte da sua rotina. Ele fala até do ócio criativo, né? Então, às vezes, o ficar sem fazer nada também traz criatividade pra você. E esse livro, ele é muito legal, ele é muito dinâmico. Eu vou folhear ele aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tem as letras grandes, ó. Ele não... Às vezes ele tem umas frases assim. Então, ele não é cansativo, você consegue ler ele muito rápido. Pra quem não gosta, tem gente que não gosta de ler, ou às vezes você não tem o hábito de leitura, eu acredito que dos livros que eu vou falar pra você, esse aqui seja o melhor pra você começar, pra você poder desenvolver o hábito, porque a gente às vezes fala assim, eu não leio muito, eu não tenho o hábito de leitura, ou às vezes quando a gente pega o livro, você pega e fala, meu Deus, eu preciso terminar de ler o livro. E aí tem gente que quer ler tudo de uma vez, e quando você faz isso, você acaba lendo muitas páginas num dia só, mas você não tem a constância de ler todo dia um pouquinho. Então eu te aconselho a 1 página por dia, depois você passa para 2 páginas, e depois você passa para 10 páginas, e assim vai indo até você encontrar o máximo que você consegue ler por dia. E isso não necessariamente é uma regra, tá?
Tem dia que você vai conseguir ler uma página e tem dia que você vai conseguir ler 10 e tá tudo certo. Mas o importante é você criar esse hábito, porque é muito bom a gente sair um pouco da tela, porque isso também estimula a nossa criatividade. Então, se você não tem o hábito, eu aconselho muito a começar por esse aqui, Roube como Artista. O próximo livro que eu quero indicar pra você é esse aqui, O Ego é Seu Inimigo. E por que eu quero indicar esse? Esse não tem nada de técnico, nada de marketing, nada que a gente associe a primeiro instante com a profissão social media. Mas o que acontece? Tem muita social media por aí que quando o cliente fala alguma coisa ou ele traz alguma sugestão, a social media fala assim: ah, mas eu sei o que é melhor. Ah, mas eu prefiro isso daqui. E às vezes não é só o que a gente quer ou só o que a gente está enxergando, porque é sempre sobre o negócio do cliente, é sempre sobre as pessoas que frequentam aquele lugar ou que são os clientes do seu cliente, né? Então às vezes a gente se perde, a gente se prende numa certeza de que só você sabe, não necessariamente que só você sabe, mas que você tem certeza do que você tá falando. Você é a profissional ali, então você tem certeza do que você tá falando, mas às vezes o que serve para um cliente não serve para o outro. Cada um tem uma persona diferente, cada um é único. Por isso que você tem que deixar, às vezes, de procurar hackzinho, ou a estratégia que deu certo, ou agora é a estratégia que vai revolucionar o mercado, porque para cada um funciona uma coisa diferente. E eu trouxe o ego é seu inimigo porque às vezes a gente fica com aquele ego de eu sou a profissional, eu sou a melhor, eu sei o que eu tô fazendo, mas às vezes o que a pessoa tá trazendo, o que o seu cliente tá trazendo ali, é uma coisa que vai funcionar no negócio dele. Mas às vezes o seu ego, como profissional, não deixa você enxergar isso. E esse livro é muito legal, que ele traz histórias de modelo, assim, pra gente poder aprender mesmo. Ele até fala do guitarrista do Metallica, há muitos anos atrás, não sei se ele continua, mas ele foi procurar fazer aulas de guitarra, mesmo sendo guitarrista de uma banda tão famosa e tão grande, o Metallica já era grande, ele continuou fazendo aulas porque ele queria melhorar e se aperfeiçoar, e ele entendia que ele não era o melhor ou que só ele sabia tocar, mas que sempre tinha coisa para aprender. Então ele se colocou na posição de aprendiz e ele ia fazer aulas, eu não me lembro se é toda semana ou todo mês, mas ele ia fazer aulas com um outro profissional que era um dos maiores guitarristas que já teve, mas ele não deixou que isso tomasse conta dele, por ser uma banda tão famosa, por todo mundo conhecer, mesmo que você não goste das músicas, você já ouviu falar. Então, ele não deixou que isso tomasse conta dele, e também é uma história que fala aqui dentro. Ele tem várias histórias, assim, mas é um livro também muito legal de ler. Ele também não é tão grande, tem 264 páginas, então ele não é tão grande. Para você ler história por história, é muito legal. Então, eu acredito que isso aqui ajuda muito, não de uma maneira técnica, na sua profissão de social media, mas na sua maneira pessoal, em você profissional de lidar com seus clientes. E às vezes a gente deixa isso tomar. Então é muito legal para você ver que nem sempre o que você pensa ou o que você quer ou a sua estratégia tá sempre certa. E às vezes a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendiz. Então é isso que traz O Ego é Seu Inimigo e saber ouvir e lidar com as pessoas, né? Então é isso que fala esse livro. Mas esse assunto nos remete ao próximo livro que eu trouxe para vocês: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Carol, esse também não tem nada a ver, não é técnico, não é sobre neuromarketing, não é sobre marketing, não é sobre digital, não é nada disso, porque isso tudo, gente, isso são técnicas que você aprende, é como se fossem ferramentas. A partir do momento que você entende, você desenvolve suas próprias estratégias. Quando você entende a base, você consegue dar continuidade àquilo. Mas tem algumas coisas que as pessoas têm muita dificuldade. E uma delas é lidar com as pessoas. Realmente, não é fácil, né? Todo mundo fala, é difícil lidar com as pessoas, é difícil trabalhar com o público, lidar com clientes. Também é difícil lidar com pessoas do seu próprio trabalho, né? Mas esse livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é essencial, porque existe muita social media que não sabe vender. E aí, às vezes, esse vender não é você oferecer o seu trabalho. Às vezes, um relacionamento que você cria com uma pessoa, e quando eu digo relacionamento, é quando você conhece qualquer pessoa. Então, você foi num salão de cabeleireiro, você conversou, trocou com uma pessoa ali alguma coisa, um assunto aleatório. E isso já é um relacionamento. E às vezes, você não reconhece isso, mas aquela pessoa que você conversou pode ser seu futuro cliente, sua futura cliente.
Então, às vezes, a gente não entende isso e não enxerga isso. E esse livro, ele traz muito isso de como você lidar com as pessoas, como você trazer as pessoas para o seu lado. E ele até mostra exemplos na venda, de como fazer isso na hora de vender. E, gente, uma pausa aqui pra gente falar sobre como as pessoas reclamam de outros profissionais em saber lidar com elas. Eu já recebi queixas de clientes que eles chegavam em mim e falavam: Carol, eu tô cansada, eu já tive 3 social media, mas a social media teve uma que discutiu, teve outra que não postava na data, teve outra que não falava comigo e aí só chegava no dia para receber. Então, as mais diversas reclamações. E isso acontece por quê? Pela dificuldade em lidar com as pessoas. Às vezes não é nem com um compromisso, por exemplo, de postar na data certa, né, como teve essa reclamação, mas às vezes é o saber lidar com as pessoas. E esse livro, ele traz muito isso. Eu acho que daria até um vídeo só sobre ele, assim, porque ele traz muito, eu acho que ele traz muito conhecimento sobre isso. Lidar com as pessoas é um dos maiores segredos para você ter contratos maiores, para você ter mais clientes, contratos que durem mais tempo, lidar melhor com os clientes, ser uma social media que a pessoa já pensa em você na hora, te indica para outras pessoas. Então, assim, esse livro é muito bom para você fazer reuniões com os clientes, para você conversar até pelo WhatsApp, para você conversar com ele por ligação, por reunião. Então, esse aqui também é indispensável. Todos que eu tô falando são indispensáveis, né? É muito complicado a gente indicar um só, assim, escolher um só. Mas se você ler cada um deles, e lembrando, tá? Não precisa ser todos de uma vez. Então, se você ler cada um deles, vai te ajudar muito na sua jornada. O próximo que eu vou trazer aqui é esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela tem livros muito bons sobre esse desenvolvimento pessoal, assim. E por que eu trouxe A Coragem de Ser Imperfeito? Porque às vezes a gente procura a estratégia certa, a gente procura o post perfeito, a legenda que não vai ter erros de português. Então a gente sempre fica buscando a perfeição. Só que a perfeição não existe, né? Todo mundo sabe muito bem disso. E ela fala sobre a coragem de ser imperfeito, sobre você ter essa iniciativa de ir e fazer, mesmo que não seja a perfeição, porque a perfeição não existe, né? Então ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre a gente se abrir para as novas experiências, para fazer coisas que não fazia faz tempo. Uma coisa, por exemplo, vocês já perceberam que atrás de mim sempre tem as canetas coloridas, e é uma coisa que eu gosto muito. Por quê? A gente passa muito tempo sem escrever com as canetas coloridas. Provavelmente, quando você estudava, na sua época de escola, você queria ter canetas coloridas, ou você usava as canetas coloridas para escrever e fazia um caderno bem bonito. Mas com o tempo, isso vai passando, isso vai diminuindo. E a gente acaba escrevendo com a mesma caneta, da mesma tonalidade, ou azul, ou preta, e a gente fica escrevendo com aquelas mesmas canetas. No máximo, uma vermelha ali para dar uma diferenciada. E por que não voltar com as canetas coloridas? Por que não voltar com uma experiência que você já teve muito antigamente? Então, esse livro é muito legal para você se abrir a coisas novas ou a coisas que você não faz há muito tempo e que também te ajuda a despertar a criatividade, a trazer novas ideias. Então, assim, muito bom também, porque a perfeição não existe e a gente precisa ter essa coragem. Principalmente a social media que tá começando, social media que ainda vai começar ou que é iniciante que tá assistindo esse vídeo, principalmente vocês, porque às vezes a gente fica ensaiando, será que eu vou, será que eu vou, será que eu faço, não faço? Então a gente precisa ter essa coragem, porque nada vai ser certo e nada vai ser perfeito. E o próximo livro que eu trouxe pra vocês aqui é o último, eu poderia trazer vários, mas é o último, a gente pode até fazer um parte 2 desse vídeo, mas é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Aqui na capa ele fala como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Mas mesmo que você não seja líder, você seja uma prestadora de serviço, ou às vezes você já até tem uma equipe, se você já tiver uma agência, ele é muito bom mesmo assim, porque ele fala sobre você se inspirar no seu trabalho. Então você sempre tem inspiração para esse trabalho, para que você acorda todos os dias. Então ele fala sobre essa inspiração. E mesmo que você seja uma prestadora de serviço, aqui fala sobre líderes, mas você é uma líder do seu próprio negócio. Então você tem clientes, você tem você, porque às vezes a gente tem que tirar o chapéu de estrategista, colocar o chapéu de contadora para você poder fazer suas notas fiscais, ou você tira esse chapéu e coloca
de vendedora, porque você precisa fazer as vendas, né, para trazer mais clientes. Então você tem várias eus, tem várias pessoas dentro da sua liderança, mesmo sendo só você. Então é muito importante você ter essas lições de líder que ele traz aqui e desenvolver esse pensamento, como que é essa ação, como que eles agem diante de um problema, diante a alguma dificuldade, um obstáculo. Ele fala sobre inspiração, ele fala também sobre motivação, sobre inovação, sobre comunicação, sobre confiança. E isso é muito bom, porque um líder ele tem que ter tudo isso. E mesmo você, como prestadora de serviço, que você é líder de várias eus, da sua eu presa, ou se você for dona de agência e tiver já pessoas que trabalham junto com você, esse daqui é um dos melhores livros para você se desenvolver como líder. Lembrando que tem o link de todos esses livros aqui embaixo na descrição do vídeo e já me conta nos comentários. Qual foi o último livro que você leu? Olha, eu trouxe esses livros como sugestão, mas nada impede que você comece sua leitura por coisas que você gosta. Sei lá, às vezes você gosta de ler um romance, uma ficção. Às vezes você quer ler a saga do Harry Potter, então pega e maratona a saga do Harry Potter. Ou você prefere ler biografia. Começa pelo que você acha melhor. Às vezes, você pega um desses livros e você não gosta da leitura, isso vai criar um obstáculo para você continuar o seu hábito de leitura. Então, você pode deixar as telas um pouco de lado, porque hoje a gente tem muita opção, a gente tem streaming, a gente tem redes sociais, a gente tem computador, então a gente tem muita tela. E se deixar, a gente passa o tempo todo na tela sem perceber. Então a minha sugestão é que você leia ou um desses livros que eu mostrei para você, ou que você procure algo que você gosta, só para você criar o hábito de leitura. Então procura alguma coisa que você gosta, pode ser algum livro menorzinho, ou se você gosta de ler gibi, antigamente o pessoal lia muito gibi, né? Então procura o que você gosta para poder começar. Mas eu tenho certeza que você vai gostar desses livros que eu trouxe de opção para você, para poder se desenvolver na profissão. Mas claro, lembrando, lê o que você gosta, não leva nada ao pé da letra, não toma isso como regra, mas eu trouxe sugestão para você poder sair um pouco da tela e desenvolver esse hábito de leitura e se tornar uma profissional melhor. Mas já me conta agora aqui nos comentários qual foi o último livro que você leu.